Olá, tudo bem, mulheres, homens, né? Que por aqui passar. Eu quero compartilhar com vocês hoje a leitura de Provérbios, Provérbios 16, do capítulo 1 ao capítulo 7, tá? Fazer aqui esse devocional com vocês, falar um pouquinho, né? Porque eu aprendi da seguinte forma: a gente faz a leitura, aplica aqui para nossa vida, né? E sempre que algo acontecer, a gente vem e lembra, né, das palavras de Deus aqui na Bíblia. E caso a gente tenha dúvida, é aqui que a gente vem buscar também. Aí eu vou começar a ler agora o versículo 1 para vocês. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então a gente planeja, né, mas é o Senhor quem bate o martelo. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então Deus avalia tanto o nosso espírito, né? Deus sonda o nosso coração, Deus sabe, Deus vê o nosso coração, né? Sobre as nossas atitudes, o que nós fazemos, Ele está sempre ali vendo, né? Ele já vê o nosso coração. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, isso aqui para mim, ó, foi, né, e é ainda desafiador, porque às vezes eu tiro do controle de Deus as coisas. Eu esqueço de consagrar tudo que eu tô fazendo a Ele, de conversar com Ele antes, de perguntar, falar, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Qual o caminho que eu devo seguir? Confirma para mim. Porque a gente sabe que a gente sempre tem que estar em movimento, né? A gente tem que estar em busca ali dos nossos sonhos, da nossa programação, dos nossos planos, porque Deus já nos deu tudo aqui na Terra. A gente não pode ficar sentado esperando cair do céu, se fazendo de vítima, né? Mas é muito importante que a gente sempre conversa com Ele e alinha, né, sobre os nossos planos, para que ali Ele responda pra gente, né? E nós continuemos dando o próximo passo com as pessoas, né? Com novas alianças e assim por diante, em tudo na nossa vida. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. Então, até, né, na hora de ser justo, tanto, né, com os seus quanto os ímpios, tudo tem um propósito para acontecer. E Ele sabe de todas as coisas. E Ele não permite nada, né, que não seja, eu acredito isso, que não seja para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, Ele sabe de todas as coisas e para tudo Ele tem um propósito na nossa vida. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Então, cada dia mais a gente tem que deixar de ser orgulhoso, né, gente? Porque a humanidade, ela está assim. E eu tô falando, né, de mim. A gente acaba sendo, né, orgulhoso, deixando o nosso ego tomar conta. E às vezes, quando acontece algo, né, que fere nosso orgulho, que assustei aqui o barulho, e que e ataca nosso ego, né? A gente fica ofendido, a gente já fecha o coração, a gente já não guarda o nosso coração. E Deus também não se agrada disso. Ele quer que a gente, sabe, respire fundo, reflita mais sobre o que está acontecendo, se policie. É desafiador, gente, muito desafiador, mas dá certo. Vamos, se a gente começar, né, a ficar na palavra de Deus e a conversar com Ele, a buscar respostas na Bíblia, dá super certo, sabe? A orar, a aumentar a fé, é sobre isso, entende? E Ele, assim, realmente, né, os orgulhosos de coração vai sofrer uma punição. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal.
Então, quando a gente, né, está obediente, quando a gente teme a Deus, a gente evita o mal na nossa vida, porque é sobre isso, né? A gente se cuidar, a gente falar com Deus, estar no caminho dele, não desviar, e se caso, né, sair do caminho de Deus, voltar o mais rápido possível, para que a gente, né, evite o mal na nossa vida, porque longe de Deus, né, tudo acontece. Perto também, tudo acontece, só que quando a gente está com ele é diferente, né? Porque a gente começa a aprender a se entregar, a aumentar a nossa fé no Senhor. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Então, quando a gente está na obediência, quando a gente está no caminho de Deus mesmo, né, gente? Até os nossos inimigos, eles fazem a vontade de Deus, porque nosso Deus é Pai, é único, é grande, é poderoso. Então, se está no propósito dele, como a gente leu aqui, né, no versículo 4, tá tudo certo, porque está dentro da vontade de Deus, que tiver que acontecer, vai acontecer para o nosso amadurecimento, para o nosso discernimento, que a gente sempre busque pela sabedoria, sabe? Que a gente guarde o nosso coração, porque dele deriva, né? Todo o amor de Deus. Eu até estou lendo aqui no livro, né? Da minha mentora, Ana Lucchini, que a gente deve guardar o coração, porque é pelo coração que nós temos nosso contato direto com Deus. Se o nosso coração estiver com mágoa, se o nosso coração não estiver bom, gente, não flui, entende? A gente não escuta Deus. Então a gente tem que sempre estar no caminho de Deus, guardando nosso coração, numa boa comunicação. E é sobre isso, tá bom? Aí eu vou ler mais rapidamente o restante de Provérbios. E caso vocês tenham algum apontamento, uma experiência, põe aqui também pra gente. É melhor ter um pouco de retidão, com retidão, do que muito com injustiça. Então, o pouco com Deus é muito, né? Porque Deus honra a gente e Ele vai multiplicar. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. A gente planeja, mas é Deus quem define se é isso mesmo, né? Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Então, o Senhor é justo, Ele é honesto, né? É tão justo que Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos dá a chance de plantar o que a gente, né, quer, só que a colheita é obrigatória, não tem jeito. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Então, eu pensava muito, preciso trabalhar para ter dinheiro, mas não, é a sabedoria, o discernimento e o entendimento, né, que vai fazer, gente, vale muito mais que ouro e prata, que vai fazer a gente prosperar cada vez mais. A vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu coração preserva a sua vida. De tudo que a gente tem que guardar, né, guarda o seu coração para preservar a sua vida. Não deixar ódio, rancor, amargura entrar no coração, ansiedade, estresse. Guarda o seu coração. Instala um drive mental, né? Instala da seguinte forma: aquela pessoa fez o melhor que ela pôde e tá tudo certo. Não deixa amargura, ódio, rancor entrar no teu coração. Já perdoa ela na hora. Ah, Jéssica, é desafiador.
É muito, mas é na prática, entende? Respira fundo. E o perdão é uma decisão. A gente decide perdoar. Não é assim, perdoei, tá perdoado. Não. Todo dia você vai decidir perdoar. Porque nós também fomos perdoados. Então, perdoai para que seja perdoado. É um dos princípios, gente, que a gente tem que seguir à risca. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então a gente tem que avaliar, planejar, programar, e avaliar, né, com cuidado. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz com castigo aos insensatos. Então a gente tem que procurar ser sábio, buscar sabedoria, entendimento, manter um balanceamento na nossa vida, né? E o entendimento, ele é fonte de vida. A gente tem que deixar de ser insensato, de ser tolo, a gente tem que buscar a sabedoria. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então a gente sempre tem que orar e vigiar, né? Pedir para Deus nos orientar, para Deus nos mostrar, porque às vezes a gente acha que está no caminho certo. Desculpa, gente, o olho está coçando, ai meu Deus. Mas esse caminho nos leva à morte. Então nunca podemos nos afastar de Deus. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva para um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então a gente tem que aprender, né, a lidar com nossas emoções, nossa alma, nosso espírito, porque vale mais que a gente conquistar uma cidade. E realmente, né, porque a gente fica imaturo emocionalmente, a gente estoura por qualquer coisa, a gente deixa a emoção tomar conta e a gente não consegue resolver as coisas. Eu falo isso, né, por experiência própria. Então hoje eu já amadureci mais, né, e tenho muito mais ainda para amadurecer, de acordo com as situações que acontecem, para treinar também, né, porque a gente aprende. Mas é muito importante isso. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então a gente sempre programa, planeja, sonha e está no caminho. Mas a decisão, né, vem do Senhor. Então é com Ele que a gente tem que estar alinhado. A gente tem que estar sempre aumentando nossa fé e conversando para que a decisão venha dele. Tá bom? Espero ter contribuído aqui com vocês. Deus abençoe. Curta e compartilha com quem vocês acham que faz sentido. Até a próxima, se Deus quiser.